Olá, meus amigos do canal da PMR Assessoria, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo Marques Roque, professor, consultor e também docente, na graduação de Ciências Contábeis e também em algumas diversas capacitações, MBA, pós-graduação e etc. Estamos aqui para falar de mais um vídeo, sobre um tema que é bem interessante. Na verdade, um tema empresarial, e esse tema eu leciono ele em algumas MBAs e pós, que é a gestão empresarial. Também na PMR Assessoria a gente faz uma consultoria a nível de gestão. Então eu vou apresentar aqui para vocês hoje os pilares da gestão empresarial. O que é um pilar? O que é uma base? O que é uma estrutura física e fixa? É o seguinte, o pilar é aquilo que te segura, é a sua sustentação. E, variavelmente, você tem que estar conferindo esses pilares para saber que está tudo dentro de uma normalidade, dentro de uma conduta. Isto é fazer gestão. A gestão é você acompanhar. É como se fosse uma administração, uma controladoria, os controllers fazem isso. Então, uma gestão, você gerenciar, você gerir algo empresarialmente, algo que tenha que dar lucro. E aqui nós vamos falar da questão de negócios, da questão de lucro. Não é ONG, não é entidades, é uma empresa que tem que ser lucrativa. Para ela ser lucrativa, ela tem que atender, você gestor, você contador também, consultor, tem que entender alguns pilares. São vários pilares, eu vou citá-los e dar alguma noção um tanto básica entre elas, tá? Primeiro, a administração financeira. Toda gestão empresarial tem como base a administração financeira. Você tem que administrar os recursos, tá? Quando a gente fala de recursos, aqueles que já estão em seu, com você, em sua posse, e aqueles que são também de seu direito. Quando a gente fala de recursos, são bens e direitos. Muito bem conhecida essa entonação pelos contadores. Bens e direitos, tá bom? Então, a administração financeira, você tem que entender o que você tem para receber, quando você vai receber, o que a gente chama de fluxo de caixa, tá? Também aquilo que você tem que pagar, quanto você pode pagar e etc. Você tem que ter um planejamento financeiro para isso. Comunicação empresarial e pessoal é um outro pilar. Comunicação. Comunicação é muito importante hoje. Hoje várias pessoas perdem clientes por falta de comunicação ou por uma má comunicação. Eu falo má no sentido de não saber fazer e falo falta no sentido de omissão. Uma coisa é não saber fazer, outra é não saber, é não fazer. Comunicação empresarial e pessoal. Comunicar pessoalmente é muito fácil, embora a gente erre muito, sabe? Agora, comunicar empresarialmente é um pouco mais difícil. Exemplo, uma escrita de um e-mail. A escrita de um e-mail pode ser algo, no entanto, básico, mas que influencia muito nas relações das empresas, tá? Um outro pilar, contabilidade e gestão de custos. Custos, se eu tenho uma atividade, se eu tenho que prestar um serviço, se eu tenho que industrializar alguma coisa, se eu tenho que comercializar, qual que é o custo para que eu faça isso? Porque se eu não entender o meu custo, eu não vou chegar jamais à minha receita, ao meu lucro. Então, contabilidade e gestão dos custos. Uma coisa é contabilizar esse custo, conhecer o ocorrido, outra coisa é gerir ele, tentar diminuir, ver onde que eu posso tirar, ver como que eu ganho numa compra e etc. Tá bom? Um outro pilar, desenvolvimento de líderes. Nós já falamos da comunicação. Empresarialmente falando, numa gestão empresarial, você tem que ter líderes. Ah, mas eu tenho uma empresa muito pequena, com poucos colaboradores. Tem que ter um líder. Uma coisa é ter o dono, outra coisa é ter um líder. E olha só, líder hoje não é chefe, tá? Antigamente eram chefes, aqueles que colocavam medo nas pessoas. Hoje, a geração de hoje não se fala em medo, fala em respeito, em autoridade, tá? E essas são as virtudes de um líder, que é assunto para mais adiante. Gestão de performance é um outro pilar. Beleza, você tem líder
você tem pessoas, você tem funcionários, você tem projetos, tudo isso tem que ser gerido. Então a gestão de performance, o que aconteceu, como aconteceu, qual foi a performance, isso vai ter dentro dessa performance, vai englobar pessoas e projetos. Porque veja só, uma coisa é você gerir performance, algo que aconteceu. Agora, outra coisa daquilo que aconteceu é quem fez acontecer, são as pessoas, tá? E outra coisa são projetos. Um projeto tem que funcionar. Para que esse projeto funcione, tem que haver uma boa performance. Para que haja essa boa performance, tem que ter pessoas comprometidas e geridas dentro desse processo, ok? Um outro pilar, responsabilidade social. É uma verdade, é uma cultura que vem crescendo muito, é um diferencial. Responsabilidade social. Eu disse no início do vídeo que nós precisamos ser lucrativos, tá? Mas é diferente de ser extremamente ou cegamente financista. A gente tem que ser lucrativo com uma responsabilidade social. E para isso você precisa do próximo pilar, que são técnicas de negociação. Para você ter uma responsabilidade social, para você ter uma boa administração financeira, você tem que ter técnicas de negociação. Você precisa negociar, você precisa vender o seu negócio. Como? Aí depende de segmento, de região, de porte da empresa, depende de algumas coisas. E o último pilar a ser citado, planejamento tributário e empresarial. Eu disse da administração financeira, muito ligada aos demais pilares. Agora, planejamento tributário é extremamente importante, assim como o planejamento empresarial. O tributário é uma parte do planejamento, você precisa dele para saber quanto você está ganhando, quanto você está pagando ao governo. Tributariamente você precisa estar no melhor lugar. Você tem algumas opções, não pode errar nessas opções, senão você vai ter prejuízo, tá? Agora, depois de fazer esse planejamento tributário, o planejamento empresarial é importante. É aquele negócio que eu estou acabando de fazer com meus clientes sempre que vira o ano, tá? Onde você está, onde você quer chegar e como e quando você vai chegar. Isso é extremamente essencial para uma empresa que quer ter sucesso, para uma empresa que quer ser gerencialmente e empresarialmente vencedora, uma empresa de sucesso, tá? Então você tem que passar por esses pilares para ter uma boa gestão. É de fato um trabalho de marcar numa folha de papel, ó, isso eu tenho, aquilo eu não tenho, como que eu faço isso? Para isso, inclusive, que existem os trabalhos dos consultores de gestão, né, tal qual nós fazemos na PMR Assessoria, para ir orientando isso, vendo o que está acontecendo, vendo o que está dando certo, mas também vendo o que não está dando certo e para que consiga alterar, para que haja ainda um sucesso lá na frente, tá bom? Então esse foi o tema de hoje, um tema bem legal, espero que tenham gostado, peço que inscrevam-se aqui no canal, clique no sininho, ative ele para você receber as demais postagens da nossa página aqui no YouTube. Um abraço, fiquem com Deus, até mais.